e outros. Os vizinhos do Egito admiravam com inveja a enorme prosperidade do país. Enquanto os povos adjacentes sofriam com secas frequentes, os egípcios eram abençoados pela geografia e desfrutavam de colheitas regulares e abundantes. Embora o Egito fosse formado principalmente pelo deserto, o Nilo assegurava grandes campos férteis, que produziam grãos suficientes para alimentar cerca de 3 milhões de pessoas. Essa abundância fez do país uma das sociedades mais estáveis do mundo antigo. Através do comércio, o povo do Nilo ampliava sua riqueza, podendo financiar os maiores monumentos do mundo. As pirâmides. Certamente, os deuses deviam adorar os egípcios. Os egípcios provavelmente eram um povo muito arrogante, porque estavam convencidos de que ninguém era melhor do que eles. Os deuses permitiram que o Egito fosse o país mais maravilhoso do mundo, e a maioria dos estrangeiros que vinham para cá diziam mesmo: vocês têm esse rio maravilhoso que sempre fornece água, têm esses campos maravilhosos que sempre fornecem colheitas, então não precisam trabalhar muito para plantar alimento. Este é o paraíso da terra. O Egito é naturalmente protegido e o governo da época devia manter algumas fortalezas fronteiriças com um punhado de soldados, porque era só disso que precisava para afastar os invasores. E foi o que o governo fez durante os primeiros 15 séculos da sua história. Foram muito bem sucedidos em manter todos os estrangeiros que eram indesejados longe. Thutmose insistiu que sua estratégia era a única forma de salvar o Egito. Mas Hatshepsut era quem comandava. E ele devia obedecer. Acho que a diferença era que Hatshepsut era mais conservadora e olhava para trás, de certa forma, para suas raízes no passado, enquanto que Thutmose III, ele adotava uma nova perspectiva de expansão e desenvolvimento. E o Egito basicamente e historicamente visava o sul, não só pela conquista, mas também por causa de seus vários produtos. E um produto que costumamos esquecer hoje em dia era a mão de obra. Os egípcios enviavam caravanas, que hoje com certeza consideraríamos caravanas de escravos, e voltavam com milhares de núbios. O mundo inteiro ficou sabendo, afinal havia comunicação na época. E assim ficou parecendo para aquelas forças que queriam atacar o Egito, que era a hora certa. Segundo o costume, o país lamentou a morte da regente por 70 dias. Até recentemente, ninguém sabia como eles haviam conseguido. Mas novas descobertas revelam um nível de perspicácia e planejamento que os egípcios empregavam nessas campanhas. Placas de pedra em antigas rotas e milhões de fragmentos de cerâmica encontrados ainda hoje em partes remotas do Saara revelam rotas comerciais esquecidas, aparentemente no Egito. E os meninos um dia voltariam à sua pátria como reis vassalos, a serviço do faraó. Como egípcio, se tentasse conquistar esta região, faria muito mais sentido capturar as cidades e, em seguida, transformá-las numa cidade egípcia, uma fortaleza egípcia, e governá-la. E foi o que fizeram. Governaram esta área, controlaram Canaã pelos próximos 300 anos. A partir de cidades como Jerusalém, como Megido, como tantas outras, faz todo sentido. Por que iria destruí-la, se faz muito mais sentido ocupá-la? O principal inimigo, os Mitanni, não havia sido derrotado e tramava sua vingança. Thutmose conquistara Megido e destruir a coalizão inimiga. Mas os Mitanni não haviam sido derrotados e a vitória egípcia era frágil. Durante 10 anos, após a captura de Megido, Thutmose enfrentou os Mitanni e aumentou seu controle na região de Canaã. Mas os Mitanni, dispostos a aceitar a perda de Canaã, ainda tentavam forjar alianças contra os egípcios. Thutmose decidiu destruí-los de uma vez por todas. E preparou-se para levar o exército à costa do Líbano.
Ele fez isso somente depois das primeiras 4 ou 5 campanhas, que consolidaram seu domínio sobre a Palestina, do que hoje chamamos Palestina no Sul. Depois, ele voltou suas campanhas seguintes contra a costa libanesa. E para fazer isso seria muito mais útil e talvez até mais fácil embarcar o seu exército e enviá-lo pelo mar. Registros antigos mostram que Thutmés planejou uma campanha terra-mar contra os Mitanni, mas os arqueólogos não estavam convencidos de que ele conseguira. Apesar das imagens e inscrições, não havia prova arqueológica de que os egípcios podiam construir navios de mar. Podiam navegar pelo rio Nilo, mas também pelo mar aberto. Uma equipe internacional de cientistas encontrou cerâmica, restos de tábuas de navios e textos como prova dos empreendimentos patrocinados pelo Estado. Ao compreender os limites da conquista estrangeira, ele manteve o poder e a estabilidade do Egito, garantindo seu sucesso ao longo dos séculos. Foi Thutmés quem definiu o que o Egito se tornaria.